Antes de começar esta história, eu quero fazer um pedido muito especial a você que está assistindo. Se você cresceu acompanhando Chaves, se Jaiminho, Chaves, Kiko, Chiquinha e todos os outros personagens fizeram parte da sua infância, deixe o seu like agora mesmo e se inscreva no canal como isso é possível. Porque a história que vamos contar hoje mostra um lado de Jaiminho que talvez você nunca tenha percebido. Quando pensamos em Jaiminho, a primeira coisa que provavelmente vem à nossa cabeça é aquela famosa frase: ele queria evitar a fadiga. Jaiminho era o carteiro mais peculiar que já passou pelas ruas da vila. Sempre com sua bicicleta, seu uniforme, seu jeito tranquilo e aquela aparência de quem preferia resolver qualquer problema antes que ele se transformasse em trabalho demais. Mas existe algo muito importante por trás daquele personagem. Jaiminho podia até tentar fugir da fadiga. Podia reclamar quando alguma situação exigia esforço. Podia procurar sempre o caminho mais fácil. Mas isso não significa que ele fosse uma pessoa indiferente. Muito pelo contrário. Em determinados momentos, Jaiminho era capaz de perceber coisas que outras pessoas simplesmente ignoravam. E foi justamente essa característica que fez toda a diferença no dia em que ele encontrou Chaves sozinho pelas ruas. Porque naquele momento, Jaiminho não encontrou apenas uma criança. Ele encontrou alguém que precisava desesperadamente de ajuda. E talvez seja por isso que essa história seja tão emocionante. Tudo começou em uma tarde aparentemente comum. As ruas estavam movimentadas. Pessoas caminhavam de um lado para o outro, comerciantes trabalhavam, crianças brincavam e os moradores seguiam suas rotinas. Jaiminho também estava fazendo aquilo que conhecia tão bem: entregando correspondências, pedalando pelas ruas com sua bicicleta e seguindo seu caminho. Era mais um dia normal. Pelo menos até ele perceber algo diferente. Em meio à movimentação das pessoas, havia um garoto que não parecia fazer parte daquela agitação. Era Chaves. Mas não era o Chaves que todos conheciam da vila. Não havia brincadeira. Não havia correria. Não havia aquela expressão alegre que, mesmo diante das dificuldades, costumava aparecer no rosto do menino. Dessa vez, Chaves estava sozinho. E parecia perdido. Jaiminho diminuiu o ritmo da bicicleta. Olhou novamente. Continuou por alguns metros. Mas alguma coisa fez com que ele parasse. Talvez tenha sido o silêncio de Chaves. Talvez tenha sido a maneira como o garoto permanecia sentado. Ou talvez Jaiminho simplesmente tenha percebido aquilo que quase ninguém percebeu. Que por trás daquele menino aparentemente travesso existia uma criança carregando uma tristeza muito maior do que conseguia explicar. Jaiminho desceu da bicicleta. Aproximou-se devagar. Chaves percebeu a presença do carteiro, mas não demonstrou muita reação. Jaiminho perguntou o que ele estava fazendo ali. Chaves tentou responder, mas não conseguiu explicar tudo de uma vez. Era como se houvesse muitas coisas guardadas dentro daquele pequeno coração. E algumas histórias são tão dolorosas que até mesmo as palavras parecem pesadas demais para serem pronunciadas. Jaiminho então se sentou ao lado dele. E talvez esse tenha sido o primeiro grande gesto daquela história. Ele não foi embora. Não disse que estava atrasado. Não falou que aquilo não era problema dele. Não simplesmente continuou seu caminho. Ele ficou. Por alguns instantes, os dois permaneceram em silêncio. E naquele silêncio, Chaves começou a perceber que poderia confiar naquele homem. Jaiminho então começou a conversar com ele. Perguntou sobre sua vida. Perguntou de onde ele vinha. Perguntou por que estava sozinho. E, aos poucos, Chaves começou a contar sua história. Uma história marcada por abandono, solidão e dificuldades. Chaves nunca teve uma vida fácil. Desde pequeno, aprendeu a sobreviver com aquilo que encontrava. Aprendeu a conviver com a ausência de uma família. Aprendeu a esconder a tristeza atrás de brincadeiras. E aprendeu que, muitas vezes, ninguém parava para perguntar se ele estava bem. Era mais fácil rir dele. Era mais fácil chamá-lo de menino travesso. Era mais fácil enxergar suas confusões do que enxergar sua dor. Mas Jaiminho estava ouvindo, de verdade. E quanto mais Chaves contava, mais o carteiro percebia que aquele encontro não era uma simples coincidência. Havia uma criança diante dele que precisava de alguém. Jaiminho então decidiu ajudá-lo. Primeiro, ofereceu comida. Pode parecer um gesto simples.
Mas quando alguém está sozinho e com fome, um prato de comida pode significar muito mais do que matar a fome. Pode significar acolhimento, pode significar carinho, pode significar que alguém se importa. Chaves aceitou, e enquanto comia, parecia pouco a pouco recuperar a tranquilidade. Jaiminho continuou conversando. Em determinado momento, outras crianças apareceram. Elas observaram Chaves e Jaiminho juntos. Algumas pareciam curiosas, outras não entendiam por que o carteiro estava dedicando tanto tempo àquele garoto. Mas Jaiminho não se importou. Naquele instante, ele não estava pensando na fadiga. Não estava pensando no trabalho. Não estava pensando na bicicleta. Estava pensando em Chaves. E quanto mais conversavam, mais Jaiminho entendia que o garoto precisava de uma oportunidade. Uma oportunidade para contar o que sentia. Uma oportunidade para ser ouvido. Uma oportunidade para descobrir que ainda existiam pessoas capazes de ajudá-lo. Depois daquele primeiro encontro, os dois seguiram pelas ruas. Chaves caminhava ao lado de Jaiminho. E aquela imagem dizia muito. O menino, que momentos antes estava completamente sozinho, agora tinha alguém caminhando ao seu lado. Talvez Jaiminho nem imaginasse o tamanho daquele gesto. Mas para Chaves, aquilo representava uma diferença enorme. Porque quando uma pessoa passa muito tempo sozinha, qualquer demonstração de carinho pode se tornar inesquecível. Os dois continuaram andando. Jaiminho conversava com Chaves e tentava descobrir mais sobre sua vida. O menino contava suas lembranças. Falava sobre as dificuldades. Falava sobre as pessoas que conhecia. E, principalmente, falava sobre como era viver sem saber exatamente onde pertencia. Jaiminho ouviu tudo, sem interromper, sem julgar, e naquele momento começamos a entender que o famoso carteiro de Tangamandapio tinha um lado muito diferente daquele que normalmente aparecia nas histórias. Jaiminho podia ser preguiçoso, podia ser engraçado, podia fazer de tudo para não se cansar. Mas quando encontrou alguém realmente necessitado, ele não conseguiu simplesmente ignorar. A tarde foi passando, o sol começou a baixar. As ruas ficaram mais silenciosas. E Jaiminho percebeu que não poderia simplesmente deixar Chaves novamente sozinho. Aquele garoto precisava de proteção. Precisava de um lugar seguro. Precisava saber que alguém estaria ali quando a noite chegasse. E foi então que Jaiminho tomou uma decisão. Ele continuaria ajudando. A história poderia ter terminado naquele primeiro encontro. Jaiminho poderia ter dado comida, conversado por alguns minutos e depois voltado para sua rotina. Mas não foi isso que aconteceu. Ele decidiu levar Chaves consigo. Os dois seguiram pelas ruas enquanto o dia começava a desaparecer. As sombras dos prédios ficavam maiores. As luzes começavam a aparecer. E a cidade assumia aquele aspecto silencioso que surge quando as pessoas começam a voltar para suas casas. Chaves caminhava próximo de Jaiminho. Talvez ainda estivesse com medo. Talvez ainda não soubesse exatamente o que iria acontecer. Mas uma coisa havia mudado. Ele não estava mais sozinho. Enquanto caminhavam, Jaiminho também começou a falar sobre sua própria vida. E foi aí que Chaves descobriu que aquele homem que sempre parecia preocupado em evitar a fadiga também carregava suas próprias histórias. Jaiminho contou um pouco sobre sua vida, sobre sua cidade, sobre as experiências que havia vivido, sobre como chegou a se tornar carteiro, e, principalmente, sobre como aprendeu que a vida nem sempre oferece aquilo que queremos. Às vezes, precisamos continuar mesmo quando estamos cansados. Precisamos seguir mesmo quando as coisas não saem como planejado. E precisamos ajudar outras pessoas quando temos a oportunidade. Chaves ouviu atentamente. Talvez porque, pela primeira vez, alguém estivesse contando uma história para ele sem querer nada em troca. Sem fazer piada, sem humilhá-lo, sem tratá-lo como um problema. Jaiminho estava simplesmente conversando com ele. E aquela conversa aproximou os dois. Mais tarde, Jaiminho precisou continuar seu caminho. Mas antes disso, procurou garantir que Chaves estivesse bem. Ele não queria que o menino voltasse para as ruas sozinho. E enquanto os dois continuavam caminhando, Chaves começou a perceber que aquele encontro havia sido diferente de tudo o que tinha vivido. Jaiminho não era seu pai. Não era seu irmão. Não era alguém que tinha obrigação de cuidar dele. Era simplesmente uma pessoa que decidiu parar.
E talvez essa seja a parte mais importante de toda essa história. Porque ajudar alguém não depende necessariamente de termos uma obrigação. Às vezes, ajudar depende apenas de perceber que alguém precisa de nós. Quantas pessoas passam por nós todos os dias carregando problemas que desconhecemos? Quantas vezes vemos alguém triste e simplesmente continuamos andando? Quantas vezes pensamos que não é responsabilidade nossa? Jaiminho poderia ter feito exatamente isso. Mas naquele dia, ele escolheu parar. E essa escolha mudou o rumo daquela história. Depois de algum tempo, os dois chegaram a um local onde poderiam descansar. Chaves estava cansado, Jaiminho também. Mas naquele momento, a fadiga parecia não importar. O carteiro olhou para o garoto e percebeu que havia feito a coisa certa. Talvez ele não pudesse resolver todos os problemas de Chaves. Talvez não pudesse apagar o passado. Talvez não pudesse devolver ao menino aquilo que ele nunca teve. Mas poderia fazer algo. Poderia oferecer companhia. Poderia oferecer comida. Poderia oferecer algumas palavras. E, principalmente, poderia mostrar que Chaves não precisava enfrentar tudo sozinho. A noite chegou completamente. E enquanto a cidade dormia, aquela pequena história continuava acontecendo longe dos olhos de todos. Não havia multidão. Não havia aplausos. Não havia ninguém para reconhecer o gesto de Jaiminho. Jaiminho mostrou que pequenos gestos podem transformar completamente a vida de alguém. Ao encontrar Chaves sozinho, triste e precisando de ajuda, ele decidiu parar, ouvir sua história e oferecer companhia. Jaiminho não buscou reconhecimento, não queria ser tratado como herói e nem esperava receber algo em troca. Ele simplesmente percebeu que aquela criança precisava de alguém disposto a enxergá-la. Por trás do personagem engraçado, Chaves carregava medo, solidão e o desejo de ser acolhido. Naquele momento, Jaiminho ofereceu exatamente aquilo que ele mais precisava: atenção, carinho e esperança. A história também nos ensina que não é necessário fazer algo grandioso para ajudar alguém. Uma conversa, uma refeição, uma companhia ou simplesmente parar para ouvir podem fazer uma enorme diferença. Jaiminho queria evitar a fadiga, mas naquele dia descobriu que alguns esforços realmente valem a pena. Porque quando o esforço serve para ajudar alguém, ele deixa de ser cansaço e se transforma em bondade, humanidade e esperança. Mas dessa vez, a fadiga tinha um propósito. E talvez ele tenha descoberto que algumas coisas na vida realmente valem o esforço. Ajudar alguém, ouvir alguém, dar esperança a alguém, e principalmente, não abandonar quem está precisando de nós. Se essa história despertou alguma lembrança da sua infância, se você também cresceu acompanhando Chaves e sente carinho por esses personagens, deixe o seu like agora. E se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal como isso é possível. Porque aqui nós continuaremos trazendo histórias, curiosidades, teorias e momentos que fazem você olhar para personagens conhecidos de uma maneira completamente diferente.